Bom dia, galera. Bom dia, galera do sexto ano. Dando continuidade à nossa correção de atividade, hoje vamos corrigir a atividade da página 52 a 54. Espero que quando vocês estiverem acompanhando a correção, em casa vocês façam as devidas alterações na atividade de vocês, ok? Então, vamos lá. A notícia a seguir foi publicada no site Rádio e Televisão de Portugal, em 2 de 10 de 2013. Leia e responda as questões de 1 a 3. A notícia é essa daqui. Vou pedir licença, eu vou ler aqui no meu livro, que aqui está um pouco borrado. Mas vamos lá. Futebolista Marquinhos admite possibilidade de representar a seleção portuguesa. Lisboa, 2 de outubro. Lusa. O futebolista brasileiro Marquinhos, autor de um dos gols da vitória por 3 a 0 no Paris Saint-Germain, frente ao Benfica na segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, colocou hoje a hipótese de representar a seleção portuguesa. Tenho nacionalidade portuguesa, tenho dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa. Tudo tem que ser estudado, de ser analisado com o meu empresário e com a família. Se o convite para a seleção portuguesa vier, por que não? Vou ficar muito honrado e feliz, respondeu a Sport TV, quando questionado sobre a possibilidade de vir a naturalizar-se. Marquinhos confessou ainda que teve vergonha de pedir a camisola a um dos seus ídolos, o benfiquista Luizão, e destacou a dificuldade da vitória do PSG sobre o Benfica. A vitória pareceu ser fácil, mas não foi. Dentro de campo tivemos de nos impor, de lutar. Só nós sabemos o que lutamos dentro de campo, garantido. O Benfica foi hoje derrotado por 3 a 0 pelo PSG no Parque dos Príncipes, em Paris, em jogo de segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Então, aí está um pequeno texto, uma pequena notícia, né, sobre o futebol, o jogador de futebol Marquinhos. Vamos à questão 1. Sobre a notícia, responda. Em que idioma ela está escrita? Pessoal, em qual ou em que idioma a notícia foi escrita? Em língua o quê? Português, né? Você teve algumas dificuldades na leitura ou na compreensão do texto? Se sim, qual? Pessoal, essa questão aí, ela é uma questão pessoal, né? Resposta pessoal de cada um. Creio eu que algumas palavras aí vocês, pelo menos em dois momentos, duas palavras vocês não tiveram dificuldade de leitura, mas sim estranharam o modo como elas são utilizadas em Portugal. Ok? Então, aí a resposta de cada um, já tive olhando a resposta de alguns de vocês, né? Aqueles que me enviaram, e vi que alguns disseram que não estranharam, não tiveram dificuldade na leitura, mas sim em compreender, né, essa questão de que é usado em diferentes situações. Ok? Questão 2. Releia este trecho da notícia. Marquinhos confessou ainda que teve vergonha de pedir a camisola a um dos seus ídolos, o benfiquista Luizão, e destacou a dificuldade da vitória do PSG sobre o Benfica. Há no trecho uma palavra que causa estranheza ao leitor brasileiro. Qual é essa palavra, pessoal? Essa daí, ó, camisola, né? Então, camisola é uma palavra que causa estranheza, pois ela é usada lá de uma maneira e aqui é usada de outra. Qual é o significado dessa palavra no Brasil? Pessoal, camisola no Brasil é o quê? Aquela roupa de dormir, né? Roupa de dormir feminina. Então, é por isso que causa essa estranheza. Ok? C. Levanta hipótese. Qual é o significado dessa palavra em Portugal? Na leitura do texto, o que permitiu chegar a esse significado? Pessoal, quando você pegar essa palavra sozinha, isolada, se disser camisola, você vai dizer assim, é roupa de dormir, você não vai ter esse entendimento. Mas quando você pegou essa palavra aí, botou dentro do texto, dentro de um contexto este que fala do futebol, fala do Benfica, de Portugal. Então, fica mais fácil, né, chegar a essa conclusão. Olha aí, ó. Camisola é o mesmo que camisa. Fato era o quê? Que os jogadores costumam o quê? Trocar as camisetas, né, as camisas, ao final de cada partida. Então, isso facilita com que eu leve a entender, né, que essa palavra camisola ela tem um sentido de camisa, né? Então, só ela sozinha, ela vai causar estranheza. Talvez você nem compreenda, mas quando você bota ela no contexto, fica mais fácil.
Questão 3. Recentemente, os países falantes do português assinaram um acordo que unifica a ortografia da língua. Esse acordo resolveu o problema quanto à diferença de significado das palavras? Não, né, pessoal? Então, não resolveu. O objetivo desse acordo foi fazer com que os países que falam língua portuguesa eles ficassem o mais próximo possível do mesmo vocábulo. Mas isso é impossível. Impossível se fazer, porque olha, dentro do próprio português do Brasil, vou trazer um exemplo do Brasil. Dentro do Brasil, o próprio português do Brasil, ele tem suas variantes. Imagine quando eu vou falando de países para países. Então, impossível deixar todos alinhados. Confere? B. Identifique duas outras palavras empregadas na notícia, além da apontada na questão anterior, camisola, né? Que permanecem diferentes nas variedades lusitanas e brasileiras do português. Qual outras duas palavras também ela tem essa diferença do português brasileiro e do português lusitano? Fora que eu já tinha indicado anteriormente, camisola. Futebolista e golos. Então, futebolista e golos são duas palavras que lá usa-se e aqui não usa. Tá entendendo? Golos é gol, futebolista é jogador de futebol. Confere? Então, são duas palavras do português de Portugal que não são utilizadas no português brasileiro. Por isso que é impossível esse acordo deixar que todas as línguas, né, unificadas, elas falem a mesma língua, a mesma variedade. A língua é a mesma, português, mas não é a mesma variedade, ok? Converse com seus pais e com seus colegas, ou com seus pais e com seus avós, e informe-se sobre quais gírias eram utilizadas no tempo em que eles eram crianças e adolescentes. Anote-as em seu caderno, leia-os para a classe e ouçam com atenção aos dos seus colegas. Pessoal, aqui vocês iam fazer uma mini pesquisa, né? Falar com os pais de vocês, com os avós e fazer uma relação lá de que gírias no tempo deles eram utilizadas, né? Então, eu tive lendo algumas, um monte de, digamos assim, de curiosidades. E era uma resposta pessoal, cada um tem a sua, né? Então, cada um falou com seus pais, cada um falou com seus avós e me deu essa lista de gírias, ok? Faz mais de 500 anos que a língua portuguesa foi trazida pelos portugueses ao Brasil. De lá para cá, muitas mudanças ocorreram na língua dos dois países. Veja algumas palavras usadas no Brasil e suas correspondentes em Portugal. Ônibus, autocarro. Abridor de garrafas, tira-cápsula. Aeromoça, hospedeira. Café da manhã, pequeno almoço. Chiclete, pastilha elástica. Então, você tem uma ideia aí o quanto é português? É, mas olha aí o quão é diferente algumas palavras. Outras não, mas tem sim essa diferença, ok? Com base nessa questão, né, naquele quadro, tente descobrir a correspondência entre as seguintes palavras do português brasileiro e do português lusitano. Indica em seu caderno. Calcinha é o mesmo que? Desculpe. Vou começar por gelado, sorvete, miúdo, garoto, cueca, calcinha, confere? Bicha é o mesmo que fila. Dióspiro é o quê? Caqui. Banheiro é o mesmo que salva-vidas. Assim? Realmente salva a vida mesmo. Telemóvel, telefone celular e esférico, bola. Então, aí eu tenho algumas relações. Por exemplo, calcinha, cueca, caqui, que é a letra B. Dióspero, fila, bicha, garoto, miúdo, salva-vidas, banheiro, é assim. Sorvete, gelado, né?
telefone celular, telemóvel e bola esférica. Então, Brasil, Portugal. Então, algumas correspondências dessas palavras no português do Brasil e no português de Portugal. Por aí você tira, ó. Algumas palavras são completamente diferentes. Ok? Mesmo devido ao acordo ortográfico ter sido assinado, ainda continua essas diferenças. Vamos lá. Leia os seguintes memes que circulam nas redes sociais da internet e depois responda as questões 6 a 8. Esvicovinco. Se entendeu que o mineiro, se entendeu o porquê, é mineiro. Aí o outro. Bora parar de zoada que a corrida linda da mamãe, bora parar de zoada que a corra linda de mamãe aqui vai dormir. Sim, eu sou carioca. Sim, tamo junto. Sim, sou carioca. Sim, eu sou carioca mesmo. Mas bate. Me caiu os batias do bolso. Então aí eu tenho 4 situações, 4 variedades diferentes, né? Então, a partir daí nós vamos responder as questões 6 a 8. Vamos lá. Questão 6. Os memes lidos estão diretamente relacionados com o fenômeno de variação linguística. Eu já falei para vocês, né? Então, todos aqueles memes estão relacionados à variação linguística. Qual é o tipo de variante retratado neles? Pessoal, qual tipo de variedade retrata os memes? Variedades o quê? Regionais. Então, de região para região do Brasil. Então, cada região tem o seu modo de falar. A que cidade, estado ou região do Brasil cada um deles faz referência? Muito fácil, né? O 1, estado de Minas Gerais. O 2, região Nordeste. O 3, cidade do Rio de Janeiro. E o 4, estado do Rio Grande do Sul. Então, esses são os estados em que cada variedade faz menção, né? Observe que a ortografia utilizada em alguns dos memes não equivale à ortografia prescrita pela norma padrão. Em quais deles isso acontece? Pessoal, em qual dos memes a ortografia não é igual ou não é a utilizada na norma padrão? Na 2, na 1, na 2 e na 3. Então, 1, 2 e 3 não utilizam a mesma ortografia que é prescrita na norma padrão, ou seja, aquela ortografia que é utilizada nos livros didáticos, por exemplo. Discuta com os colegas e o professor. Em que se baseia a escrita que se vê nesses memes? Indique a correspondência entre trechos desses memes e a escrita da norma padrão. Pessoal, em que se baseia essas escritas nesses memes? Tem alguma base? Então, baseia-se em quê? Na pronúncia, na entonação, em que cada estado ou cada região do Brasil tem. Aí ele pede na segunda aí, ó, indica a correspondência entre trechos desses memes e a escrita da norma padrão. Você vai pegar o trecho do meme e fazer tipo um trecho que está no meme e traduzir, né, para a norma padrão. Exicovinga corresponde ao quê? Eles ficam ouvindo. Corra linda, aqui e rai. Indica o quê? Coisa linda, aqui e vai. Mesmo, indica o quê? Mesmo. Então, essa é a relação. Ou seja, eles utilizam esse linguajar porque eles se baseiam na entonação, na pronúncia em cada região do Brasil. E essas palavras que eles utilizam lá, ela tem sim um correspondente referente à língua portuguesa, à língua padrão. Está aí, ok? Questão 8. Um dos memes explora não a ortografia, mas outros aspectos da variação linguística, observados na fala de brasileiros de certa região do país. Qual é esse meme? O número 4. Pessoal, o número 4, ele diz, indique 2 expressões regionais que esse meme contém e dê o significado dessas expressões. Me caiu um butia do bolso. Essas expressões indicam o quê? Espanto,
surpresa, corresponde respectivamente ao quê? Puxa vida, fiquei impressionado. Então, esse meme do 4, ele não explora a ortografia, mas ele explora o quê? A variedade o quê? Aí não está a variedade padrão e não padrão, e sim a variedade o quê? Regional. Então, essas palavras só são faladas no Rio Grande do Sul. Então, só são faladas lá. Se você chegar no Nordeste e soltar essa palavra aí, ó, me caiu os butiás do bolso, ninguém vai entender. Então, só é falado lá. Então, ele não usa, como ele diz aqui, ó, ele não usa, não explora a questão da ortografia. Ele explora a questão de quê? Da variedade o quê? Regional. Variedade de cada região. Então, está aqui, ó. Então, essa variedade regional é explorada no meme 4. Por quê? Porque esse linguajar aqui, ó, tanto esse pá, quanto esse me caiu, então isso aí é típico da região do sul. Então, em nenhum outro lugar você vai ouvir falar disso aí, se não for de lá, a não ser que o cara seja do sul, né? Seja do Rio Grande do Sul e mora em outra região, mas ele vai evitar falar isso aí. Ele só vai falar quando ele estiver com pessoas da mesma região que ele, porque são palavras, são expressões típicas do Rio Grande do Sul, ok? A mais complicada é essa C, né? Vi que surgiu algumas dúvidas, eu vou tentar saná-las. Identifique o aspecto sintático, isto é, o que é construção linguística explorado nesses memes e as ocorrências relativas a esse aspecto. Pessoal, primeiro eu tenho que entender o que são aspectos sintáticos. Para início de conversa, eu vou botar para vocês que na gramática eu tenho dois tipos de aspectos. O aspecto sintático e o aspecto semântico. Quando eu me refiro à construção linguística, pessoal, quando eu me refiro a isso aqui, eu estou falando da própria construção, do próprio texto em si. No caso aí do próprio texto em si, da própria fala em si. Então, quando eu falo, eu estou fazendo a construção linguística. Nesse momento, eu estou produzindo a construção linguística. Só que ele quer na questão, indica o aspecto sintático. Como eu disse para vocês, a gramática tem dois aspectos, o sintático e o semântico. O semântico está ligado mais ao significado. Ok? Semântico, significado. E o aspecto sintático, aí esse aspecto sintático vocês vão dar uma olhadinha mais a fundo agora. Depois eu retomo esse aspecto semântico. Eu puxei para mostrar que na gramática eu tenho esses dois tipos de aspectos, o aspecto sintático e o semântico. Depois eu falo do semântico, mas agora o que nos interessa é o sintático. Vamos entender o aspecto sintático para poder responder a questão C. O que é aspecto sintático? Olha aí, ó. Aspecto sintático é a relação de um termo da oração com seus demais termos. Ou seja, é a relação que eu tenho entre os termos da oração. Professor, então o sujeito concorda com o verbo, que esse verbo concorda com o objeto. Dessa forma aí. Então, é essa relação de concordância. Então, é essa relação entre os termos da oração. Por exemplo, o sujeito, o objeto direto, o complemento nominal, adjunto nominal. Esse é só alguns exemplos. Por exemplo, Maria gosta... Desculpa, aqui tem um D, viu? Maria gosta de bolo. Aqui tem um D, desculpa. Bota um Dzinho aí. Maria gosta de bolo. Pessoal, esse Maria gosta de bolo. Olha, eu tenho sujeito, Maria. Eu tenho o verbo, gostar. É um verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque eu tenho um dia aqui, né? Que é uma preposição. E tenho o bolo, que é o de bolo é o meu objeto que? Objeto indireto. Indireto por quê? Porque ele completa um verbo transitivo indireto. Depois nós vamos falar disso aí. Mas o que eu quero que fique aí na cabeça de vocês, ó, que o aspecto sintático
ele trabalha com essa relação aqui. Ó. Veja que Maria é o sujeito, gosta, está concordando com Maria. Então, gosta, não é gostas. Por que gosta não está no plural? Porque ele concorda com Maria, que está no singular. Por que de bolo não está com esse de bolo? Não é? Porque ele concorda com o verbo. Então, o aspecto sintático, ele trabalha essa concordância dos termos entre eles. Então, fulano está concordando com fulano, se tiver, a construção linguística está ok. Se o sujeito está no plural e o verbo está no singular, então não está havendo essa concordância, essa conjunção linguística ela não está boa. Não está boa por quê? Porque diante do aspecto sintático está equivocada. Ok? Então, esse é o aspecto sintático. Então, o aspecto sintático é a relação dos termos da oração. Ou seja, sujeito, verbo e predicado. Não é assim? Então, ambos têm que concordarem uns com os outros. Então, eu não posso botar Maria gostas de bolo. Se eu botar isso, eu vou ter prejuízo em quê? Na minha construção o quê? Na minha construção linguística. Sob o aspecto sintático está errado. Confere. Até entendeu, galera? Então, ó, aspecto sintático diz respeito à relação, à harmonia, à relação dos termos da oração. Ok? Aí a questão C diz assim, ó, indique o aspecto sintático, isto é, de construção linguística explorado nesse meme e as ocorrências relativas a esse aspecto. Vou só passar aqui para vocês verem qual é o meme. O meme é isso, olha. Micaíls Butiás do bolso. Pessoal, que aspecto sintático eu falei para vocês agora há pouco é explorado aqui? O aspecto sintático de quê? Da concordância. Olha aqui. Esse rapazinho aqui no plural e esse rapazinho aqui no singular. Micaíls Boitiás do bolso. Olha só, se não é questão semântica, é concordância. Então, Micaíls Boitiás do bolso tem essa questão de concordância. Olha, só uma palavrinha aí, só um artigo, desculpe, o osso, né? O artigo, que está no plural. Pessoal, isso aí são ocorrências e aspectos de questões mais de variações de algumas regiões. Então, eles usam essa questão aí, ó. O verbo no singular quando o sujeito está no plural, por exemplo. Caiu os butiás. Né? Então, esse caiu, aí deveria ser o quê? Caíram. Me caíram os botias do bolso. E, como ele diz aí, ó, só pluralizar o primeiro, né? Quando eu tenho essa expressão, o primeiro elemento da expressão, pluralizado. Deveria ser, me caíram os botiás do bolso. Confere? Então, aí, o aspecto sintático que ele explora na construção dele é o aspecto sintático da concordância. Ok? Então, vocês vejam que não está sendo feita a concordância como deveria. Isso aí está dentro das variedades. Então, em alguns lugares do Brasil, né, alguns lugares, até mesmo nas grandes cidades, até mesmo no meio de digamos assim, da linguagem de prestígio, nas zonas urbanas, eles falam dessa forma aí, ok? Então, gramaticalmente, está errado por quê? Porque o aspecto sintático da concordância não foi respeitado, ok? Mas, como a gente já falou, para a região que utiliza isso, pode utilizar de maneira sem restrições, porque eles sabem, como eu disse, olha, isso é regional, só lá vão falar dessa forma aí, eles vão entender, ok? Entendido o aspecto sintático? Então, o aspecto sintático é a relação dos termos. Quem concorda com quem está concordando com quem. Aspecto semântico, que nós iremos falar depois, está mais voltado aos seus significados, sentidos. É o sentido é um homônimo, é um parônimo, ok? Mas, de momento, eu quero que vocês saibam que existem dois aspectos, sintático e semântico. O sintático é com relação à concordância, aos termos dentro da oração. Quem concorda com quem? Sintático.
sujeito concorda com o verbo, concorda com o seu complemento, seu objeto. Beleza? Até aí entenderam? Entendeu essa questão do aspecto sintático? Espero que sim. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Espero que façam as correções devidas, porque das que eu recebi, algumas ainda precisam de alguns ajustes. No mais, fiquem com Deus, um cheiro no coração e até a próxima, se Deus quiser.